Boa noite! Melhorou. Hoje eu quero ministrar algo que o Senhor colocou no meu coração. E algumas aulas que eu já dei para alguns de vocês, eu dei alguns spoilers dessa pregação. Porque é algo que Deus falou muito forte ao meu coração. É algo que ministrou muito ao meu coração, assim, no profundo mesmo. E algumas aulas eu não consigo resistir e eu falo um pouco sobre isso. Mas hoje eu vou falar a pregação completa. Aleluia. Então, se você tem papel e caneta, hoje vai ser um culto aula. Porque nós vamos ler muitos versículos nessa noite. Então, pega aí seu papel, a sua caneta para você anotar. Você aí de casa também, pegue um papel e caneta para vocês mergulharem junto conosco nessa imersão da palavra de Deus. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Fazer uma vigília, aleluia. Falar nisso, sábado agora tem vigília, Legacy, a vigília dos jovens, né? A partir das 11h30 no tabernáculo, eu vou estar lá ministrando. Você sabe que eu sou empolgada na vigília, então eu espero todo mundo lá comigo. Aleluia. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mais difícil de achar, né? Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Pai, essa é a tua palavra. Nós consagramos ao Senhor o nosso coração e a nossa mente. Alinha, Senhor, a tua palavra a nós, porque nós estamos aqui para receber porções novas. Nós estamos aqui para sair daqui sacudidos com a tua palavra. Nós queremos que o Senhor desperte em nós algo novo, uma fome nova por conhecer e prosseguir e conhecer ainda mais quem o Senhor é. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tenha total e completa liberdade nessa noite. Usa a minha vida como um canal para que todas essas pessoas que estão aqui e nos acompanhando de todos os lugares do mundo possam ser tremendamente abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Aqui fala que Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. E entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2, muita coisa pode ter acontecido, que alguns teólogos chamam de teoria do intervalo. Nós não vamos entrar nesse pormenor. Mas no versículo 2 diz que a terra, porém, se tornou, né, no original dá a ideia que se tornou sem forma e vazia. Trevas cobriam toda a face, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas, passaram-se tarde de manhã, esse foi o primeiro dia. E quando eu faço essa pergunta para todo mundo, eu falo assim: qual é a luz? O senso comum nos diz o quê? Qual é a luz que ilumina o mundo? O que o senso comum nos diz? Qual é a luz que ilumina a terra? Sol. O senso comum vai nos dizer que a luz que ilumina a terra é o sol, sim ou não? Então, quando você lê que haja luz e houve luz, o que você imagina? Que o sol surgiu. Mas vai comigo no versículo 14. Versículo 14 diz assim: haja luminares no firmamento da terra, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam eles para iluminar a terra. Versículo 19: passaram-se tarde de manhã, e esse foi o quarto dia. Peraí, Carol, se é o sol que ilumina essa terra, como assim? Porque Deus falou: haja luz e houve luz no primeiro dia, mas o sol só foi criado no quarto. O sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia. E eles foram criados com o propósito de iluminar a terra. Se você vai olhar no dicionário, a palavra iluminar significa derramar a luz sobre. Ou seja, o sol, a lua e as estrelas foram criados para derramar a luz sobre. Mas a luz já existia. Que luz é essa de Gênesis 1:3 que iluminava toda a terra, sendo que o sol ainda não havia sido criado? Vai comigo em João capítulo 1. João capítulo 1,
versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Texto tão conhecido que diz o quê? No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Está falando de quem? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido criado. Versículo 4 diz o quê? Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não o derrotaram. Está falando de quem aqui? Peraí, Carol, então quem é a luz? O que é a luz? Qual é a luz de Gênesis 1:3 que iluminava toda a terra, sendo que o sol ainda não havia sido criado? Jesus. Jesus, ele veio, Jesus não como homem, mas Jesus na sua pré-existência e glória, porque ele sempre existiu, ele não foi criado ali, ele sempre existiu, mas ali ele está se manifestando como um verbo, porque no princípio ele era o verbo, mas também ele está se manifestando como a luz. E aí o João vai falar o quê? Ele vai falar assim no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Aí um pouco antes ele fala assim, ele veio como testemunha da luz, mas ele mesmo não era a luz. Jesus estava chegando ao mundo agora em carne, mas ele sempre foi a luz. Aí eu quero que você viaje aqui comigo. Estou empolgada. Presta atenção, em Gênesis 1, tinha 3 cenas acontecendo. A terra estava sem forma e vazia, sim ou não? O Espírito Santo pairando, essa palavra pairando dá uma ideia de chocando, envolvendo a terra que estava sem forma e vazia. Então a terra sem forma e vazia, o Espírito Santo pairando, chocando, envolvendo esta terra que estava sem forma e vazia. E a terceira cena é, disse Deus. A solução de Deus para o caos que o mundo se encontrava foi liberar uma palavra, haja luz e houve luz. Quem era essa luz? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Vamos lá para Lucas 1. O mundo estava em caos e por anos Deus tentou se aproximar da humanidade, com alguns sucessos e com alguns não sucessos, com alguns fracassos, até que ele vai olhar toda a cena na terra e um anjo aparece para Maria. Maria, ela era uma adolescente e ela era virgem. Se ela era virgem, tinha semente dentro dela? Sim ou não? Então o ventre dela estava sem forma aí? Vazio. E o anjo vira para ela e fala o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. E você se achará grávida e dará a... Que isso? A mesma cena de Gênesis 1. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Foi a mesma cena do nascimento de Jesus. Uma virgem, não tinha semente, então ela estava sem forma e vazia, o ventre dela. E aí Deus fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. E você se achará grávida e dará a luz. E agora aquele que era a luz, o verbo estava se fazendo carne e habitando entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vai lá comigo em João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Carol, que viagem! O próprio Jesus vai te falar isso. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se apresentando, ei, eu sou a luz do mundo. Vira uma página aí da sua Bíblia e vai para lá comigo em João 9, versículos 4 e 5. João 9, versículos 4 e 5 diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tem tantos outros versículos que falam isso. João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 3, 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E tantos outros versículos que Jesus se apresentando como a luz, ele era a luz do mundo. Só que no versículo 5 de João 9 fala assim, enquanto...
estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele deu uma condição. Vai comigo em Lucas 23. Até aqui eu dou spoiler na aula. A partir daqui, eu acho que vai ser novo para você. Lucas 23, 44. Presta atenção. Lucas 23, 44. Lucas é mais detalhista quando ele vai contar da história. Lucas 23, 44 diz assim: já era quase meio-dia, até as 3 horas da tarde. Trevas cobriram, já era quase meio-dia até as 3 horas, já era quase meio-dia, trevas cobriram, tá certo, é porque tem hora que eu confundo os versículos. Já era quase meio-dia, trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar. Peraí, qual é o ápice do sol, gente? De meio-dia às 3, sim ou não? Então, nesse momento aqui, no ápice do sol, gente, imagina hoje, tá friozinho, gostoso, aleluia. E aí, meio-dia, por mais que não tivesse aquele sol quente, por mais que tivesse tudo nublado, estava em trevas? Fica em trevas, tudo em trevas? Não. Mas aqui está falando que de meio-dia às 3, trevas tomaram conta de tudo. E o sol perdeu o seu brilho, deixou de brilhar. Quando que você já viu isso acontecer? Ficar nublado, tudo bem, mas o sol perdeu o seu brilho e deixar de brilhar, ficar tudo em trevas. Sabe por quê, querido? Neste momento, o texto continua. Já era quase meio-dia, até as 3 horas da tarde, trevas cobriram toda a terra, o sol deixou de brilhar. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, morreu, expirou. Por que o sol deixou de brilhar? Jesus não era luz, sim ou não? Se ele era a luz, e o sol foi criado para pegar essa luz e derramar sobre a terra. Nesse momento aqui, quando ele morre, ele está sendo retirado da terra. Se ele está sendo retirado da terra, a luz está deixando de brilhar. Tudo está em trevas. E agora, quem poderá nos defender? Nem é o Chapolin mais, porque já morreu. Quem vai poder? Gente, quem vai ser a luz que vai iluminar essa terra agora? Vira uma página aí comigo e vai para Lucas 24, versículo 1. Eu pensando cá com meus botões. Quando eu li esse texto, eu falei, gente, tem um mistério misterioso aqui. Tem um negócio para ser revelado aqui. E eu virei a página, Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram especiarias aromáticas ao túmulo do templo, encontraram removida a pedra do sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E aí o que a Bíblia vai falar? Adoro. De repente, 2 anjos que tiveram as suas vestes e brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Uau! Jesus foi retirado da terra, ele deixou de brilhar. Aí do nada, no dia seguinte, quando as mulheres chegam lá para ungir o corpo de Jesus, não encontraram o corpo de Jesus, mas na porta do sepulcro tinham 2 anjos que as vestes brilhavam como a luz do sol. Então são os anjos que vão iluminar a terra agora, aleluia! Não. Vai comigo em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Falei que você ia ler muita Bíblia hoje. Todas as páginas grudadas da sua Bíblia vão se desgrudar. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14 vai nos falar qual é a função dos anjos. Para que eles foram criados. Porque se as pessoas pensassem, são os anjos que vão iluminar essa terra agora? Hebreus 1, 14 diz o quê? A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-me à direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores criados para servir a mim e você. Quem é que vai herdar a salvação? Querido, os anjos são espíritos ministradores criados para nos servir. Deixa eu te dar um parênteses aqui, isso aqui está de graça para você.
Satanás é um anjo caído, mas ele continua sendo anjo. Ou seja, a essência dele foi criada para te servir. Toda vez que Satanás virar para você e falar assim: ei, você é meu escravo, ei, você tem que me servir, você fala: fala com a minha mão, Satanás, aqui não, porque você foi criado para me servir, não o contrário. Esse versículo tinha que estar na parede do seu quarto. Todas as vezes que Satanás lançar uma seta no seu coração, uma seta na sua mente, você fala: peraí, os anjos são espíritos ministradores criados para nos servir. Você pode ser um anjo caído, mas você foi criado para ser anjo. Então você que foi criado para me servir, e não o contrário. Porque não são os anjos que vão iluminar essa terra. Porque eles são apenas espíritos ministradores criados para nos servir. Carol, se não é Jesus, se não são os anjos, quem vai iluminar essa terra agora? Satanás, ele é muito astuto. Porque ele pode ser qualquer coisa, mas ele é esperto. Se quiser fazer um elogio para ele, é que ele é esperto. Tem hora que ele é meio burro também. Mas a Bíblia fala que Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele poderia ter pensado assim: Jesus morreu, tudo está em trevas, então está dominado, está tudo dominado. Aleluia. Eu vou entrar em cena, eu vou tomar tudo e eu que vou iluminar essa terra agora. Por quê? Porque eu me disfarço de anjo de luz. E eu sou o pai da mentira, sou mestre nisso, então eu vou iluminar essa terra agora. Mas aquele que se disfarça de anjo de luz, ele é a luz? Sim ou não? Não. 2 Coríntios 11:14 diz assim: isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a verdadeira luz do evangelho da glória de Cristo não os iluminasse. Você já falou de Jesus para alguém que parecia que a pessoa estava cega? Porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a verdadeira luz não brilhasse na vida delas. Mas quem é a luz agora, se não é Jesus, não são os anjos, e muito menos Satanás? Quem vai ser essa luz que vai iluminar essa terra agora? E agora? Quem poderá nos defender? Lucas 24:49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até serem revestidos com o poder do alto. Em Atos 2, nós conhecemos o texto, Atos 2, versículo 1, fala o quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e distribuíram entre eles línguas como de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então a promessa de Lucas 49, Lucas 24:49 se cumpriu em Atos 2. Todos foram cheios do Espírito Santo, eles estavam aguardando. E aquele Espírito Santo que habitava sobre a humanidade, agora veio habitar dentro da humanidade. Vai lá comigo em Salmos capítulo 8. Adoro! Salmos, vocês estão muito quietinhos hoje. Muita informação, né? Eu frio, entendi. Só eu que estou empolgado. Até tirei meu casaco, porque eu falei assim: eu vou ficar empolgado pregando, então. Salmos 8, versículo 3. Davi recebeu uma revelação aqui, tremenda. Salmos capítulo 8, versículo 3, diz assim. Quem achou diz amém. Quando contemplo os teus céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, olho para o homem e me pergunto: quem é o homem para que com ele te preocupes? Ou o filho do homem para que com ele te importes? Tu fizeste um pouco menor do que... Algumas versões diz anjos, algumas versões diz seres celestiais. Mas no original essa palavra é Elohim, que significa o quê? Deus. Vou ler de novo. Quando contemplo os teus céus, imagina a cena. Obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Olho para o homem e me pergunto: quem é o homem para que com ele te preocupes? Ou o filho do homem para que com ele te importes? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra, e sobre os seus pés tudo puseste. Tudo. Peraí, Carol, não é Jesus que vai iluminar essa terra agora, porque ele foi retirado. Não são os anjos, porque eles são espíritos ministradores criados para nos servir. Muito menos Satanás, que nem a chave da casa dele ele tem. Quem vai iluminar essa terra agora?
Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim. Não precisa abrir não, que nós vamos abrir outro daqui a pouco. Lucas 10, 19 diz assim. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus falando. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Você concorda comigo que relâmpago é um feixe de luz rápido? Quando relampia. Quando cai um relâmpago, porque mineiro fala relampia, né? Mas o certo é relampeja. Quando cai um relâmpago, tem um clarão rapidamente, sim ou não? Então, peraí, Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então ele poderia falar assim, o próprio Jesus falou, que eu me disfarço de anjo de luz, ele me viu caindo como um relâmpago, então eu vou iluminar essa terra agora. Só que o texto continua. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano algum. Peraí, Carol, se não é Jesus que vai iluminar essa terra agora, se não são os anjos, muito menos Satanás, quem vai iluminar essa terra agora? Abra comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus, capítulo 5, versículo 14, vai te dar essa revelação. A luz que desde o início de tudo, antes do sol existir, foi retirada da terra. Quem que continuou o legado dessa luz? Mateus capítulo 5, versículo 14 diz o quê? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se não é Jesus que ele foi retirado, se não são os anjos, porque eles são espíritos ministradores criados para nos servir, muito menos Satanás, quem vai iluminar essa terra agora? Nós é muito relativo, porque você fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia o outro. Não, fala comigo assim, eu. Querido, você está aqui no Carisma, você está em casa nos assistindo. Muitas pessoas falam de propósito. Você tem um propósito, você nasceu com um propósito, de propósito. Talvez você está perdido e não sabe qual é o seu chamado. Não sabe aonde o Senhor te encaixou. Eu não sei qual é a área que o Senhor vai fazer você fluir no seu chamado. Eu sei de uma coisa, independente qual seja a área, você foi criado para ser luz. Esse é o seu propósito original, dar continuidade àquilo que Ele começou. Você é o legado de Cristo na terra. João capítulo 1, versículo 12 diz o quê? João 1, 12? Não. Tem hora que dá um branco. Que fala assim, vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores farão. Procura aí para mim, para a gente não passar vergonha. É João, algum capítulo, versículo 12. Qual que é? 14, 12? Isso, obrigado, meus universitários carismáticos. João 14, 12 diz o quê? Vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores farão. Nós focamos nas obras maiores. Eu quero ganhar lugares que Jesus não ganhou. Peraí, mas e as que Ele fez? Você não está fazendo nem as que Ele fez. Vocês vão fazer as obras que eu fiz e obras maiores. Você está pulando o degrau. Você está querendo fazer obras maiores, mas você está esquecendo de fazer primeiro as que Ele fez. Amar o próximo. Curar as pessoas. Ensinar as pessoas. Nós fomos chamados para ser luz. Sal da terra é outra revelação, outro dia a gente prega. Mas a luz, vamos focar na luz. Malaquias 4:2 diz assim, 4:2. Para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Isaías 58, versículo 10 vai te falar do seu propósito. Olha isso, não tem nada a ver com você, querido. Isaías 58, 10 fala assim, se com renúncia própria você satisfazer o anseio dos aflitos e beneficiar os famintos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Se você renunciar, se com renúncia própria você satisfazer o anseio dos aflitos e beneficiar os famintos,
então, só então, a sua luz vai despontar nas trevas. E a sua noite vai ser como o ápice do sol, meio-dia. Nós fomos criados para ser luz do mundo. Nós fomos criados. Querido Deus, Jesus falou isso em Mateus 5. Isso foi antes ou depois dele morrer? Antes, no monte da bem-aventurança, sim ou não? Então, quando ele falou lá em João, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele está falando assim, olha, enquanto eu estou aqui, eu vou ser a luz, mas eu vou ser retirado e alguém vai dar continuidade àquilo que eu comecei desde o princípio. Quem vai ser? Vocês. Vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Mateus 13:43 diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu falei que a gente ia de Gênesis a Apocalipse, sim ou não? Vai comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, última página, penúltima página da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 23. Apocalipse 21, 23 fala assim: a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro, quem é o Cordeiro? E o Cordeiro, perdi. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele glória e honra. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória de Deus a tem iluminado. Querido, eu não sei onde que Deus te colocou. Se é no emprego, se é num salão de beleza, se é numa igreja, se é numa empresa, não sei. Eu sei que aonde Deus te colocou, você precisa deixar essa luz iluminar. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe por que nós reclamamos que as pessoas não nos dão oportunidade na igreja? Porque se eu tenho um celular, cadê? Me empresta meu celular aqui. E eu tenho um celular e eu ligo a luz. Você está vendo uma luz aqui? Se eu ligar a lanterna, você está vendo essa lanterna? Pouco. Por quê? Porque aqui tem luz demais. Agora, se eu tivesse a oportunidade de apagar todas as luzes daqui, essa luz ia fazer diferença? Sabe por quê? Às vezes você fica reclamando que não tem oportunidade da igreja, mas Deus não te chamou para brilhar aqui. Porque aqui Deus te chamou para renovar as suas forças. O lugar de você brilhar é lá fora nas trevas. O lugar que é para a sua luz brilhar é nas trevas. Aqui tem luz demais. Aqui já tem luz demais disponível. Aqui você vem para reconectar sua carga na tomada. Para que recarregar, né? Eu falei outra coisa? Recarregar sua carga na tomada. Recarregar suas forças. E continuar a viver o propósito. Às vezes você chega aqui desanimado no carisma, num culto. E aí você recebe uma palavra e você fala, uau, eu tenho que ir, Você vem aqui e vê a Samara falando sobre ela vai lá pro fim do mundo, lá pro outro lado. Você fala, eu não estou fazendo nada nem do meu lado, eu tomo vergonha nessa cara. Você sai daqui tipo assim, eu preciso me posicionar. Porque, querido, eu estou aqui hoje para te falar que você é a luz desse mundo. Porque Cristo está em você. Aquele que antes habitava sobre veio morar dentro. Você tem noção do chamado que você tem? Você tem noção da responsabilidade que Deus colocou em você para continuar aquilo que Ele começou? Talvez você fale assim, ninguém me ama, ninguém me quer, cara, eu não vejo propósito, ninguém olha para mim, ó céus da vida, olha para mim, tudo para mim, meu ministério, meu umbigo, minha família, tudo para ser você mesmo. Querido, não tem nada a ver com você. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você só foi feito luz do mundo, continuidade do que Cristo começou, para iluminar onde está em trevas. Você precisa dar continuidade àquilo que Ele começou. Aí, para finalizar, sabe o que acontece? Vamos fazer uma vigília, né? Que sábado a gente estica. Para finalizar, agora que você descobriu
Independente da área que Deus vai te colocar, se é pastor, evangelista, profeta, advogado, médico, independente da área que Deus vai te colocar. Você descobriu que você foi criado para dar continuidade àquilo que Cristo começou, para ser luz do mundo, sim ou não? Só que aí a gente sabe o quê? A gente começa a dar desculpas para não cumprir o propósito de Deus para nós. E a primeira desculpa que você dá, vê se você identifica. Ai, Carol, eu não sei falar. Fulano fala tão bem, deixa o outro ir. Moisés falou isso, eu não sei falar, eu sou gago. Então levanta Arão. Deus falou o que com ele? Se eu quisesse Arão, eu tinha chamado ele, eu chamei você porque eu quero você. Em outras palavras, né? Ele falou, você vai assim mesmo, Arão pode ser seu tradutor, mas você também vai porque eu quero você nesta causa. Aí Moisés fala assim, Deus, eu não sei falar, eu sou gago. E a primeira desculpa que você dá é, eu não sei falar. É mesmo? Olha o que Deus falou para Moisés quando ele falou isso. Não precisa abrir não, Deuteronômio 18 diz assim, eu porei as minhas palavras na sua boca, e você falará tudo que eu lhe ordenar. Aí em outro momento, Deus fala assim com Moisés, em Êxodo 4, versículo 11. Ao que lhe replicou o Senhor, quem fez a boca do homem? Não fui eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu te ensinareis o que hás de falar. Aí um outro cara deu desculpa, Jeremias. Ai, Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Sabe o que Deus fala, Jeremias 1,7? A todos quem eu te enviar irás, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tema diante dele, diz o Senhor, porque eu serei contigo. Querido, se você está dando essa desculpa, Deus, eu não sei falar, seus problemas acabaram. Já te dei 3 bases bíblicas para isso. Aí talvez você não dê essa desculpa, você vem com a segunda desculpa. Não, Carol, eu sou muito jovem. Talvez você está assistindo a gente aí em casa e fala assim, eu quero curtir toda a minha vida, que eu sou muito jovem. Deixa eu fazer tudo que eu quiser, depois eu venho para o Senhor. Primeiro, que você não sabe o dia de amanhã e esse dia não pode não existir. Segundo, Davi era muito jovem. O profeta Samuel foi chamado ainda muito pequeno, ele era uma criança. A menina israelita que levou a salvação para a casa de Naamã, ela era apenas uma menina. O rei Joás foi coroado criança. Ele começou a reinar quando ele tinha 7 anos de idade. O rei Josias começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. 1 Timóteo 4,12 fala assim, jovens, não despreze a sua mocidade. 1 João 2,14 fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus está implantada em vós, por isso vocês já venceram o maligno. Ao contrário, se é jovem, dá todo o seu vigor para ele. Então, sou muito jovem não é mais desculpa para você. Aí vem a terceira desculpa. Ai, Carol, sou muito velho. Deixa essa juventude nova se levantar. Deixa eles fazerem para o Senhor, porque eu já fiz tanto. Estou muito velho. É mesmo? Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Arão foi chamado com 83 anos de idade. Josué virou para Deus e falou, Deus, eu estou muito velho. Sabe o que Deus respondeu para ele em Josué 13:1? Você já está velho e de idade bastante avançada, mas ainda há muita terra para você conquistar. Sou muito velho, não é mais desculpa para você. Aí você vem com a quarta desculpa. Ah, Carol, Deus não pode me usar, sabe por quê? Eu não tenho dinheiro. Quem nunca? Só eu, né? Entendeu? Não, Carol, Deus não pode me usar porque eu não tenho recursos para ir. Eu não tenho finanças. É mesmo? Oh, tadinho. 2 Coríntios 9:11 diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que se possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem enriquecidos. Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E Filipenses 4:19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aqui não fala o meu Deus segundo
a sua necessidade. Aqui não fala o meu Deus segundo a sua falta. Aqui não fala o meu Deus segundo a crise do seu país. Aqui fala o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não sei se você sabe, mas Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então não tem desculpa para você falar: eu não vou cumprir o propósito porque eu não tenho dinheiro. Deus, Ele inclina corações de reis para onde Ele quer. Uma vez eu fui fazer uma vigília aqui no tabernáculo. Uma nova noiva. Josi vestiu de noiva, toda profética. E eu viajo mesmo, que eu sonho bem alto. Eu falei assim: eu quero fazer uma vigília temática. E eu decorei a igreja toda de casamento. Tinha tapete, tinha a Josi vestida de noiva e maquiagem, tudo. Foi lindo. Foi, acho que a nossa segunda vigília. E aí o que aconteceu? Eu comecei a sonhar alto. Eu falei: Deus, eu não tenho um centavo para fazer. Onde eu vou tirar um tapete de casamento? Para lugar caro. Onde eu vou tirar um vestido de noiva? Onde eu vou tirar arranjos para fazer isso? Mas eu creio que o Senhor vai estar comigo. Aí sabe o que Deus falou comigo? Aí eu comecei a compartilhar com algumas pessoas: olha, eu estou querendo fazer a vigília com o tema assim, nananã. Aí a mulher virou para mim e falou assim: eu tenho um tapete de casamento com 25 metros lá em casa. Eu pensei: o que você faz? Ela não trabalhava com eventos de... O que você faz com tapete de casamento na sua casa? Aí outra pessoa falou assim: eu vou dar os arranjos. Aí a outra pessoa deu o vestido, não foi? Aí a outra veio, semeou o vestido. Sabe o que Deus falou comigo? Quando você se preocupa a sonhar os meus sonhos, eu levanto pessoas para sonhar junto com você. Porque o sonho, querido, pode estar no seu coração, mas não é seu. Foi Ele que colocou. Quando você se preocupa a sonhar os sonhos de Deus, não tenho dinheiro, não é mais desculpa para você. Aí vem a quinta desculpa: Carol, Deus não pode me usar, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Primeiro que tempo é você quem faz. Não é porque você não tem tempo, você não faz daquilo prioridade. Porque prioridade é aquilo que você investe tempo, dinheiro e energia. Se você fala: eu não tenho tempo para a igreja, é porque você não está investindo tempo, nem dinheiro, nem energia naquilo. Então não é que você não tem tempo, porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia. O problema é que você não faz daquilo a sua prioridade. E Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então para com essa desculpa, porque ela já está ultrapassada. Aí vem a sexta desculpa, a última. Se você não deu nenhuma até aqui, essa você já deu. Já deu é ótimo. Já deu. Adeus, né? Essa você já deu. Carol, Deus não pode me usar, sabe por quê? Sou cheio de falhas e defeitos. É mesmo. Abraão era velho demais, essa era a desculpa dele. Isaac era sonhador demais. Jacó era trapaceiro. Moisés era gago. Gideão era medroso. Sansão, ele era mulherengo. Tem chance para você, aleluia. Raabe era prostituta. Jeremias era jovem demais. Davi foi adúltero e assassino. O rei Davi que nós tanto amamos, a Bíblia não esconde o erro dele nem de ninguém. Isaías tinha lábios impuros e pregou nu. Jonas fugiu de Deus. Noemi era viúva e desamparada. Jó perdeu tudo que tinha. João Batista era esquisito. Tem chance para você. Pedro negou a Cristo, os discípulos duvidaram da ressurreição. Marta se preocupava demais. Maria Madalena tinha sido possuída. A mulher samaritana tinha se divorciado muitas vezes. Zaqueu era pequeno, Timóteo era doente, Paulo era um assassino, já tinha matado muitos cristãos, e Lázaro já estava morto. Qual é a sua desculpa? Se até para alguém que estava morto, Deus falou: o seu propósito ainda não acabou. Lázaro, vem para fora. Qual vai ser a sua desculpa? Você não tem desculpa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não tem. Deus só fez você nascer, querido, porque Ele tinha um propósito. Para hoje de dar desculpa, seja ela qual for. Se não está incluída aqui, a gente acha uma base bíblica para ela. Porque tem resposta para tudo na Bíblia. Qual é a sua desculpa? Para de dar desculpa. Não tem dinheiro? Para. Ah, não tenho tempo. Para. Ah, eu sou cheio de falhas e defeitos. Sou muito jovem, sou muito velho. Para.
Porque quando Deus chama, Ele capacita, porque não tem nada a ver com você. Um dos meus versículos favoritos é o que o William citou aqui, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar dando desculpa? E eu vou perguntar de novo, até quando você vai ficar dando desculpa? Carol, mas eu não tenho habilidade. Querido, para. Você não tem que ter habilidade, você tem que ter caráter. Sabe por quê? Porque habilidade é adquirido, caráter não. Quando Deus, Ele chama Davi para ser o novo rei, Samuel vai na casa de Jessé, lá em 1 Samuel 16. E é engraçado que no versículo 5, fala que Samuel chamou todos da casa para cear com ele. Todos. Jessé chama todos para cear com o profeta que chegou na casa. Davi estava lá? Até o pai de Davi se esqueceu dele. E aí vem o primeiro irmão de Davi. Ele tinha porte de rei, tinha físico de rei, tinha postura de rei. Samuel olhou para ele e falou: é esse o cara. Deus fala com ele o quê? Você olha a aparência, mas eu olho o coração. Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando para Samuel assim: ei, se eu quisesse alguém com postura de rei, com físico de rei, com formato de rei, eu não tinha trocado Saul, porque ele tinha tudo isso. Mas eu estou cansado de gente que tem aparência de rei. Eu quero pessoas que têm um coração de rei. Esse não serve. Aí vem o segundo irmão também com postura, não serve. O terceiro não serve. Até que ele fala assim: resta mais alguém? Aí Jessé fala o quê? Ah, é? Esqueci, tem um lá de trás da malhada. Aí eu penso comigo aqui, cá com meus botões. Você sabe que eu viajo, né? Eu fico pensando assim, na cabeça de Jessé e dos irmãos. Se fosse fulano, eu entenderia. Ciclano, eu entenderia. Mas não vai ser Davi. Não foi nenhum desses que tem jeito de rei. Vai ser aquele Davizinho lá atrás, aquele baixinho, invocado. Não vai. Aí ele manda chamar Davi, que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi chega todo feliz. Talvez tinha acabado de escrever um salmo, aleluia. E chegou lá. E aí, Samuel, eu imagino até Samuel, gente. Se eu fosse Samuel, eu ia lá e falar assim: eu acho que não vai ser ninguém dessa casa mesmo não, porque... Aí quando ele olha Samuel, Deus fala o que com ele? Pode ungir que é ele. Porque Deus, Ele está cansado de pessoas com aparência. Ele quer corações dele. Ele quer corações. Por isso que Ele escolhe os improváveis. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Sabe por quê? Porque aquele que se acha demais, Deus tira. Se fosse qualquer um dos irmãos de Davi, não venceria o gigante Golias. No primeiro desafio eles iam fugir. Mas Davi nem foi chamado para a batalha. Mas ele estava lá e venceu o gigante. Por quê? Coração de rei. Não é aparência de rei. Porque Deus não olha o coração, a aparência, Deus olha o coração. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dar todo esse estudo de Gênesis e Apocalipse para você. Para te mostrar que você é a luz. Para quê? Para você parar de dar desculpas. Não importa se Deus vai te usar como pastor, evangelista, profeta, doutor. Não importa. Deus, Ele quer te usar no lugar que Ele te colocou como luz para iluminar aquele lugar. Então nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar e você falasse com Ele: Pai, me perdoa. Me perdoa pelas desculpas que eu tenho constantemente dado. Você aí de casa também, feche os seus olhos e peça perdão para Ele pelas desculpas. Nosso horário já encerrou. Enquanto aqui o pessoal vai orar e vai lançar suas vidas diante do Senhor, aí na sua casa, entrega a sua vida para Ele, fala para Ele: Pai, eu estou cansado de dar desculpas, eu já dei desculpas tantos até aqui, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. Isaías, mesmo se achando com lábios impuros, ele ergue as suas mãos e ele fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não fala envia o outro. Ele não fala o outro é melhor do que eu. Porque se Deus chamou você, querido, porque Ele via algo em você que precisa para cumprir esse propósito. Então nessa noite eu quero que você fale com Ele: Pai,
chega. Hoje eu tomo um posicionamento na minha vida. Hoje eu coloco um ponto final nas desculpas que eu estou dando para cumprir o propósito. Eu não sei falar, para. Eu sou jovem demais, para. Sou velho demais, para. Não tenho dinheiro, para. Querido, não tenho tempo, para. Sou cheio de falhas e defeitos, para. Não tenho habilidades, chega. Quantas mais desculpas você vai dar para cumprir o propósito? Pai, nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe. Nessa noite tão fria, tão gostosa, poderíamos estar em casa enrolados nas cobertas. Mas o Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, para ser confrontados por ela. Ou talvez para ouvir de casa mesmo. Mas Senhor, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito. Se tem alguma área da nossa vida que nós estamos dando desculpas para não cumprir o propósito, Pai, nós nos arrependemos agora. E nós falamos, Senhor, eis-nos aqui. Não somos preparados, talvez não estamos prontos, talvez não nos vemos capazes. Mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Que a tua graça nos basta. Chega de desculpas nessa noite, Pai. Coloque um ponto final nas nossas desculpas. Usa-nos, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso seminário, na nossa igreja, nas nossas ruas. Usa-nos, Senhor, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil e nas nações. Usa-nos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos fez com propósito de propósito. E não são as desculpas e as setas de Satanás que vão ser usadas para nos paralisar. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir um propósito muito maior do que nós mesmos. Por isso nós te dizemos, Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, e que a gente nunca mais seja os mesmos, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa ir para a sua casa refletindo tudo isso, assistir talvez essa pregação de novo, e que você não saia do mesmo jeito. Coloque um ponto final nas suas desculpas hoje, em nome de Jesus. Amém? Tenda da bênção. Estão os livros de lançamento. A Samara vai estar lá para você semear na vida dela. Passa lá para você conhecer mais alguns dos nossos projetos. Deus te abençoe. Até o próximo culto.